Boa noite, graça e paz, queridos. O pastor Jesus me deu esse tema, mas, como ele disse, não é campanha, é apenas o tema. Desenvolvendo a fé inabalável em tempos de crise. Amém? Então, eu quero refletir com vocês a fé inabalável do salmista quando ele escreve o Salmos 46. Vamos ler? Salmo 43. Vai sair aqui nesse monitor? Vai? Aqui eu tenho só alguns versículos. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. O 4. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus o protegerá. Amém? Eu acho que todos aqui nós já conhecemos o Salmos 46. Amém, queridos? Então, qual é o objetivo do salmista quando ele compartilha essa fé inabalável? Porque você, lendo, você já percebe, né, que ele está na condição de um servo de Deus e que tem uma fé inabalável. Isso fica muito claro. Então, o objetivo aqui é ensinar o crente, é me ensinar, é ensinar você, é ensinar a nós, no sentido da gente poder confiar no Senhor. Esse é o objetivo. Como? Confiar em que sentido? Confiar em Deus como uma fortaleza. Amém? E na condição de um Deus que é a nossa fortaleza, Ele pode nos proteger nos tempos de muitas aflições, conforme Ele está falando ali. Isso só é possível conforme o tema aqui sugere: construção. Construir uma fé inabalável em Deus. Então, esse Salmo 46, ele nos apresenta algumas lições. Eu vou falar de uma ou de duas no máximo também. Lições importantes. Porque ele está tratando de uma palavra que a gente precisa sublinhar, essa palavra aqui, né? Que é no sentido da gente manter a nossa fé. A palavra que a gente deve sublinhar é a fé. Sublinhe isso, fé. E fé é o quê? Inabalável, o tema. Fé inabalável em Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente vive numa sociedade que a gente pode chamar de mundo que são marcados pelas tribulações. Você liga a televisão e você percebe que é uma questão global, não é mais uma questão regional. Então você vai perceber
né, que em todo lugar, geograficamente falando, você vai ver tribulações, você vai ver muitas adversidades. Vocês têm percebido isso? Tem percebido? Muitas frustrações, né? Você olha para a Ásia, você vai ver isso, vai ver. Você olha para a Europa, você vê. Você olha para a África, você vê essas questões. Você olha para a América, você também vai ver todas essas questões. Então, é por essa razão que a gente precisa encontrar em Deus. Precisamos. Eu preciso, você precisa encontrar em Deus a força. É nele, é o que o salmista está falando. Encontrar em Deus o que, queridos? A força. E quando a gente encontra em Deus essa força, a gente está construindo uma estrutura, como se estivéssemos construindo uma casa, sabe? A gente começa a construir essa estrutura e, através da construção dessa estrutura, a gente está construindo em Deus a nossa proteção. Está claro isso para vocês? Está sim? Mas como que é isso? É desenvolvendo um relacionamento com Deus. O salmista, ele só está apresentando essa fé inabalável por conta de uma construção, de um relacionamento profundo, íntimo com Deus. É uma pessoa que conhece Deus, não de ouvir falar, como bem disse Jó, mas de andar com Deus. Então, queridos, esse Salmo 46, ele inicia com uma declaração muito respeitosa acerca de Deus. Ele começa falando que a confiança dele, né, está no Criador dos céus e da terra. Você vai ver os patriarcas do Velho Testamento, quando eles vão orar, eles falam, Deus, que criou os céus e que criou a terra. Quando eles trazem essa reflexão, eles estão falando assim, que Deus criou toda a matéria-prima, né? Ou seja, trouxe à existência as coisas que não existiam, né? Sendo o criador de toda a matéria-prima. Então, Deus que criou os céus, que criou a terra, ele chama as coisas que não existem e essas coisas passam a existir. Então, é uma declaração do salmista a respeito dessa confiança em Deus. Então, ele declara que Deus é o seu refúgio, ele declara que Deus é a sua força, ele declara que Deus é o seu socorro, que não falta em tempos de aflição. Fala, Deus não me falta nos tempos de aflições. Isso só pode ser possível quando alguém começa a construir dentro dessas circunstâncias. Ele fala tempos de aflições. Então, desenvolver uma fé inabalável em tempos de crise só é possível quando a gente percebe essas questões aqui de tribulações, de adversidades, de padecimentos. Não é assim, Senhor, aumenta a minha fé e você acorda e você já está potencializado por essa fé. Ela é construída, né? Tanto que Paulo, ele fala isso em Romanos 5. Né? Que o pastor Nisoso já trouxe isso aqui para a gente, Romanos 5. Né? Que a tribulação, ela produz a paciência, que a paciência, ela produz experiência. É a tribulação. É nesse contexto que a gente vai aprendendo a desenvolver essa fé. E isso aqui está fundamentado no versículo 1. Então, é isso que eu tenho que entender. Eu tenho que me apropriar desse testemunho diante dessa declaração que está no versículo 1. Eu posso falar que Deus não tem me faltado em tempos de aflição. Você pode profetizar isso? Profetize, Deus não tem me faltado
em tempos de aflição. Amém? É assim que você vai construindo essa fé inabalável. Então, há essa confiança desse salmista, revela que muitas adversidades, se você lendo todo o contexto, por exemplo, você lendo a história do rei Davi, todos nós já conhecemos, todo o contexto histórico dele, e eu acho que não precisa nem a gente falar, porque todos sabem, amém? Todos nós sabemos. Então, quando você vai lendo esse salmo aqui, você vai percebendo que ele, num contexto, está falando que muitas adversidades tentaram tirá-lo da posição pela qual Deus o colocou. Então, ele está falando que Deus nos coloca em posições. Cada um é colocado numa posição que Deus coloca. Amém? Eu tenho a minha posição, que Deus me colocou, você tem a sua posição que Deus lhe colocou, Deus coloca. Mas ele está falando que essas adversidades tentaram de todas as formas removê-lo dessa posição que Deus o colocou. E por que ele não foi removido? O tema. Porque ele aprendeu, diante dessas adversidades, desenvolver uma fé inabalável em quem? Em Deus. Então, é aprender. Não vem pronto. A gente tem que aprender. Amém, queridos? Então, a gente entende aqui, irmãos, que assim, enquanto maior as lutas, né, maior são as nossas adversidades. Sabe? É isso que a gente vê aqui. Elas se tornam mais fortes, mas, ao mesmo tempo, a nossa fé também se torna mais forte. Ao mesmo tempo. Aí Paulo ele traz um testemunho que eu quero ler para vocês. Eu vou ler aqui mesmo. Eu vou do 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui. 1 Timóteo 1,19. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 Timóteo 1,19. Dentro desse contexto, né, do Salmo 46. Olha o que Paulo fala. Aqui, olha. Deixa eu ver o tema disso aqui. Ele está falando das falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. Esse capítulo 1, ele está fazendo essa abordagem aqui. É uma carta pastoral. Então, eu vou ler só o versículo 19, mas ele está falando disso. Ele fala assim, conservando a fé e uma boa consciência. Conservando a fé e conservando uma boa consciência. Pois alguns estão aqui, lendo aqui? Estão aqui, não tá? Eu estou lendo na minha, tá? Eu estou na Almeida 21, amém? Pois alguns, vindo a rejeitá-la, o que foi que aconteceu? Naufragaram na fé. Eu vou ler numa outra versão que fica mais interessante. Novo Testamento na linguagem de hoje. Novo Testamento na linguagem de hoje. Olha só. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria. Está vendo? Por isso você precisa conservar a sua consciência no que diz respeito à construção de uma fé inabalável. Porque se você não conservar essa consciência, é isso que acontece aqui. Ó, e isso tem causado a destruição da sua fé. Inclusive, se você ler o versículo 20, olha aqui o que aconteceu. Aqui, ó, no versículo 20. O 20. Entre
elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Isso é muito forte. Eles não conservaram o quê? A consciência, a fé. Então, aqui, o que é que Paulo está querendo nos... o que Paulo está aqui compartilhando? Está falando que eles foram expulsos, excluídos da igreja, foram excluídos da comunidade. Esses dois homens ficaram debaixo do poder destruidor de Satanás. Não é isso que ele está falando? Por quê? Ausência de fé. E você não vê isso, né, no Salmo 46, ao contrário. Amém, queridos? Ao contrário. O versículo 2 e 3 do Salmo 46, você percebe, pode colocar 2 e 3 ali, que a confiança do salmista não foi enfraquecida. Amém? Não foi enfraquecida. Pelo contrário, ela foi fortalecida. É isso que eu tenho que me apropriar. Eu tenho lutas, você tem lutas, eu passo por tribulações, você passa por tribulações. Amém? Todos nós passamos. Mas a gente não pode deixar, a gente não pode permitir que essas tribulações nos remova da posição que Deus nos colocou. A posição que Deus nos colocou é a posição de vitória. Amém, queridos? Sabe, a gente pode esmorecer. Paulo fala que o homem pode cair, mas ele não pode ficar prostrado, ele tem que levantar. Paulo fala que o homem pode ficar até desanimado. Pode até ficar. Mas isso é uma questão pontual. Né? É uma questão, é uma coisa passageira. Né? Aí você precisa ir para o Salmo 46. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente. Presente. É presente, não é ausente, é presente. Aí ele fala que não terá medo, ainda que a terra seja abalada. Olha só. Né? Ele está falando, uma hipótese da terra ser abalada, eu não terei medo. Que os montes desabem nas profundezas do oceano, que os mares se agitem e os montes tremam violentamente. Então você vê que a convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas é expressa nesse salmo. Deus tem o controle de todas as coisas. É isso que ele está falando aqui. Por isso que eu não tenho medo. Porque a gente tem um sentimento, né, de que Deus parece que não está olhando para a gente. Esse é o sentimento que a gente tem. Às vezes, eu tenho também esse sentimento. Óbvio. Né? A questão é, o que é que eu vou fazer com esse sentimento? Amém? O medo. Me vem o medo. Sabe? Então, eu falo, Deus, o homem físico, está com medo. Mas o homem espiritual, está fortalecido no Senhor. Está fortalecido. Sabe? Provérbios, não está aqui, mas eu posso citar assim, são versículos que eu trago na mente todos os dias. Vou só parafrasear Provérbios 16:3.
Ele fala assim: tudo o que você vai fazer, consagra ao Senhor, e os seus planos serão estabelecidos, ou seja, serão concretizados. Provérbios 16:3. Salmo 37:5. Tudo o que estou só parafraseando, amém? Tudo o que você vai fazer, coloca nas mãos de Deus e dará certo, os seus planos darão certo. Isso é o homem interior. É o homem interior. Então eu vou passando essas mensagens de fé e vou construindo uma fé inabalável em Deus. No sentido de que eu continuo na posição que Deus quer que eu continue. Posso citar outros textos, sabe, 1 João 5:14-15, essa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que lhes pedimos, sabemos que alcançamos aquilo que pedimos a Deus. Estou só parafraseando. Então, são vários versículos que em todo momento, em todo instante, eu estou, sabe, pensando. E assim eu estou construindo uma fé inabalável em Deus diante das minhas circunstâncias. Então, eu posso falar aqui, sabe, não tenho medo, ainda que a terra seja abalada, eu posso também falar isso. E a terra, quando está falando terra, está falando mundo. Amém? A gente não vê, irmãos, o mundo sendo abalado? Vocês veem isso, as notícias? Você vê Oriente Médio, Israel no meio de um conflito, atacado pelo norte, pelo Hezbollah, atacado pelo sul, atacado por todos os lados. Aí você vê na Europa a Rússia atacando a Ucrânia se defendendo. Sabe? Você vê migrantes partindo da África, em bote, em canoas, e morrendo ao mar. Você vê a política do ódio. Então, quando ele fala, ainda que a terra seja abalada, são essas questões políticas, são essas questões sociais. Você vê aqui no Brasil um país, assim, sabe, dividido. Dividido. Você vê o rumo da política, você vê o rumo da economia. Fala, meu Deus, os meus filhos, e os meus netos. Deus está falando, ok, mas não foca nisso. Deus, é o que Deus está falando, tenha convicção. Sabe, Ari, tenha convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso só é possível ter essa convicção quando você está construindo uma fé inabalável. Amém, queridos? Então, a mensagem, ela é muito impactante porque o salmista, queridos, ele está passando uma mensagem que é preciso a gente se preparar para os dias difíceis. A gente só se prepara para dias bons. Mas Jesus já falou isso em João 16:31. Digo-vos isso para vos lembrar que no mundo tereis aflições. E o salmista, ele está compartilhando isso, ainda que a terra, que os montes, que os mares, está falando de tragédias. Sabe? Então, assim, irmãos, eu devo me preparar, você deve se preparar para dias difíceis. Dias difíceis são tribulações, são provações de todos os meios que aparecem de onde você menos espera. E assim, irmãos, a mensagem é: mesmo quando tudo parecer fora de controle,
parecer, amém? Mesmo quando tudo parecer fora de controle. Confiar que o nosso Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para mim, é confiar. Ele sabe o que é melhor para você. Ele não te deixará sozinho. É o que o salmista está falando. Vou ler para vocês Salmo 51, 15. Amém? Vou ler aqui na minha... Eu vou ler no Novo Testamento, na linguagem de hoje, tá bom, pessoal? Salmo 51, 15. Salmo 51, 15. Veja. Deixa eu ver se eu peguei a passagem certa, queridos. Não, é Salmo 50, 15. Amém? Salmo 50, 15. Eu vou ler aqui. Novo Testamento na linguagem de hoje. Salmo 50. Cadê? 15. Foi isso, pessoal? Ó, Salmo 50, 15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrar e vocês me louvarão. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, repita comigo. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele não me deixará sozinho. Salmo 50, versículo 15. Vê mensagens maravilhosas que você tira de uns salmos. Às vezes a gente lê os salmos e não presta atenção no contexto histórico. E você tem essas lições maravilhosas e preciosas, queridos. Então, assim, queridos, não importa a circunstância, não importa. O que o salmista está falando é isso, não importa a circunstância. Então, como fez o salmista, todas as coisas podem se mover do seu devido lugar. Para me fechar esse assunto aqui. Todas as coisas podem se mover. Há essa possibilidade, não pode? Por exemplo, essas enchentes que o sul foi tomada por enchentes. Lembram disso? Lembram? Muitas vezes nós nos esquecemos que ali estão pastores, missionários, nossos irmãos em Cristo, e que perderam tudo. Sabe? Uma semana antes de tudo aquilo lá, tudo estava estabelecido. E, de repente, tudo foi removido. Tudo, absolutamente tudo. Perderam tudo. É como o salmista diz, a gente precisa se preparar para os dias ruins. A gente precisa se preparar para os dias difíceis. Mas a mensagem é que Deus está no controle de tudo. Essa é a mensagem. Nós não perdemos Deus. Ele continua sendo, né, a nossa fortaleza. Ele continua sendo o nosso socorro. Bem presente nos momentos difíceis. Amém, queridos? Deus
não perde o domínio sobre os acontecimentos das nossas vidas. Ele não perde esse domínio. E eu quero aqui fechar com o versículo 2 e 3 do Salmo 46. Salmos 46, 2 e 3. Salmo 46, 2 e 3. Está ali, né? Eu estou na Almeida 21, tá, pessoal? Voltei para a Almeida 21. Por isso, eu não temerei, ainda que a terra e os montes se afundem nas profundezas do mar. Versículo 3. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. E eu fecho com Mateus 7, 25. Não está aqui, mas me veio à mente. Sobre isso aqui, ó, versículo 3. Amém? Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam. Mateus 7, 25. Não está aqui, mas eu vou acrescentar. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Essa casa é você. Porque estava alicerçada o Deus do Salmo 46. Isso é muito impactante. Essa casa é você, essa casa sou eu. A chuva não me removeu. Os ventos que sopraram não me removeu. Bateram com força contra a minha vida. Tentaram me remover, mas não conseguiram. É o que o salmista está falando. A Bíblia diz que todos nós precisamos prestar atenção numa coisa. Que todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Fiquem de pé. A Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros. Amém? É bíblico. Então, meu irmão e minha irmã, essa mensagem foi para você. Se foi e você quer orar comigo, você quer orar com a igreja, vamos orar junto, né? Vamos orar juntos, pessoal. Amém? O que é que eu proponho? Eu proponho que todos nós precisamos construir essa fé inabalável em Deus. Todos nós. Todos nós precisamos entender o que o salmista compartilhou. Amém? Todos nós. Então, o que acontece? A mensagem é tão impactante que, se eu chamar aqui na frente, vem alguns poucos. Mas como nós precisamos construir essa fé inabalável, então todos nós precisamos clamar. Todos nós precisamos orar. Mas antes disso, eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, está posto a oportunidade para você levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém?
Agora, se você já aceitou Jesus,